todos sejam bem-vindos à nossa casa. Na noite de hoje recebemos novamente nosso companheiro Jorge Cecílio Gaia, que abordará o tema que ali exposto, experimentação. E para nós já irmos sintonizando, farei a leitura desse capítulo que será abordado essa noite. O livro é o Roteiro de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sabendo que a força mental é energia atuante e que os pensamentos são recursos objetivos, é imperioso reconhecer que a experimentação nos domínios do psiquismo exige noção de responsabilidade perante a vida para que o êxito seja a resposta justa às indagações sinceras. Um lavrador bem avisado investiga o solo, plantando com devoção e confiança. Não se ri do pedregulho, afasta-o atencioso. Não ironiza o espinheiro, remove-o a benefício da lavoura que lhe é própria. Não goza com o duelo entre os gregos e os velhos destruidores. Combate os insetos devoradores com vigilância e serenidade, defendendo o futuro do bom grão. Não acontece assim na Terra com a maioria dos pesquisadores da espiritualidade. A pretexto de se garantirem contra a mistificação, espalham duros obstáculos sobre a guerra moral, onde operam com a charrua da observação, e por isso, muitas vezes, utilizam seus próprios instrumentos de trabalho, antes de qualquer resultado. Transformam companheiros em cobaias, exigem dos outros qualidades que eles mesmos não possuem, tratam com deliberado desprezo o pequenino ideal da realidade e acabam, habitualmente, a negação capaz de penetrar o tempo do espírito. Importa reconhecer que o fruto é sempre a vitória do esforço da equipe. Sem a árvore que o mantém, sem a terra que sustenta a árvore, sem as águas que alimentam o solo e sem as chuvas que regeneram a fonte, jamais ele apareceria. Sem brilhos, não corre a locomotiva. O avião não prestaria serviço ao homem sem campo de mensagem. As revelações do céu revelam uma base para se fixarem na terra. Geralmente, quem procura notícias da vida visível integra-se num ciclo de pessoas com as quais se devota ao cometimento. Quase sempre, no entanto, espera a colaboração alheia, sistematicamente, sem oferecer de si mesmo senão reiteradas reclamações. A natureza, todavia, revela a necessidade de colaboração em suas mais humildes atividades. Um simples bolo pede ingredientes sadios para materializar-se com proveito. Se diminuta porção de veneno aparece ligada à farinha, o conjunto intoxica-os ao invés de nutrir. Quem deseja inundar-se de caridade espiritual, traga consigo o combustível apropriado. Não adquirimos a confiança usando o sarcasmo, nem compramos a simpatia distribuindo marteladas indisciplinadamente. O grande rio é a reunião de córregos pequeninos. A cidade não se levanta de improviso. Todas as realizações feitas por isso com segurança. Um erro quase imperceptível de cálculo pode comprometer a estabilidade de um edifício. A experimentação psíquica realmente não caminha com firmeza, sem os alicerces morais da consciência enobrecida. Cada espírito humano, microcosmo do universo, irradia e absorve. Emitir a leviandade, a cobiça, o ciúme e o egoísmo, a vaidade e a ferocidade, através de atitudes menos dignas, ou da crítica destruidora, é amontoar trevas em torno dos próprios olhos. Ninguém fará luz dentro da noite, estragando a lâmpada, embora o centro de força continue existindo. Ninguém recolherá água pura num poço terrestre, trazendo à tona ao lodo que descansa no fundo. Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma árvore na floresta. A verdade é luz, somente o coração é alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria pode refletir a grandeza. E se passarmos a palavra ao expositor, nosso companheiro Benoni para a prece. Querido Mestre Jesus,
aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para observarmos, Senhor, as Tuas leis. E com essas palavras do nosso companheiro, possamos refletir e utilizá-las das melhores formas possíveis, em proveito próprio e em proveito do nosso semelhante. Pedimos auxílio dos nossos anjos guardiães, dos nossos espíritos familiares, de todos aqueles que, imbuídos de amor e de caridade, possam nos auxiliar nessa tarefa tão nobre. Que assim seja. Boa noite a todos. Manuel está chegando no final do livro do roteiro, capítulo 37. Tem 37 semanas que nós estamos aqui nos encontrando, né? 37 meses por semana, eu não falo toda semana, já é um tempinho. E quando ele fala de experimentação mediúnica, de experimentadores, mediunidade tem uma relação direta com o pensamento. E pensamento hoje é força palpável e utilizável. A gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, o pensamento controlando esse quadricóptero. É uma pessoa que está parada na cadeira, tem algumas conexões que captam a onda elétrica do cérebro e ele direciona para onde o aparelho quer ir apenas com a força do seu pensamento. Baseado nesse princípio, o Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro radicado nos Estados Unidos, tem desenvolvido próteses inteligentes que respondem à intenção mental. Então não dá para negar que o pensamento é uma força mensurável fisicamente. A gente sempre desconfia porque esse é filme de chinês, mas existe, e esse vídeo surgiu em 2012, mas nessa semana um experimento americano usando o mesmo aparelho, ele foi publicado por um grupo de universidade, mostrando que foi reprodutível, ou seja, teve reproducibilidade, tem ciência. Existe no estudo do pensamento, da consciência, um fenômeno que veio da física quântica, do estudo da consciência trazido por Henry Stepp. Henry Stepp é um professor de Berkeley nos Estados Unidos, físico, foi vinculado durante muito tempo ao Medellin de Munique e alguns institutos europeus de física quântica, e é um professor renomado que vem ultimamente se dedicando aos estudos da consciência e analisando a consciência como algo distinto do cérebro, utiliza o cérebro como instrumento. Ele traz à tona o chamado efeito Zenon quântico, ou quanto-zeno, que significa que esforços mentais intencionais tendem a trazer experiências intencionais à existência. O que é isso e em que se baseia? Se baseia no paradoxo de Túlio. Túlio é um dos pais da computação. O que nós temos hoje de computador e de algoritmo, a gente deve a duas pessoas, John von Neumann e Alan Turing. Só que o Alan Turing foi um pouquinho mais além, e ele previu algoritmos para a computação quântica. Tem uma história de vida triste, porque apesar da sua genialidade, o Alan Turing contribuiu e muito para a vitória dos aliados. Foi ele quem decodificou os códigos nazistas. Na transmissão de ordens, ele há muito tempo decodificou esses códigos
que passou para a inteligência britânica. Foi o que permitiu que o exército aliado pudesse, na verdade, derrotar a Alemanha de uma forma planejada e inteligente. Eles já sabiam, porque esses códigos já estavam sendo decodificados graças ao trabalho do Turing. Isso não impediu que o Alan Turing fosse submetido a um tratamento perverso. Ele foi obrigado a usar injeções de hormônio sexual feminino, esteroides, porque era assumidamente homossexual. E é assim que os homens fazem com aqueles que colaboram com a humanidade, né? Consideraram ele doente e sacrificaram o Turing. Isso acabou levando o Turing ao processo de suicídio. Mas ele tem um papel importantíssimo para a ciência. O Alan Turing percebeu que se você mede um sistema quântico repetido e rapidamente, você impede que ele mude de estado. E isso foi chamado de efeito Zenão quântico. Por quê? Porque Zenão de Eleia, filósofo grego, ele dizia que o movimento, na verdade, não existe, é só uma ilusão. Porque todas as vezes que você vai medir o movimento, por exemplo, o movimento de uma flecha saindo do ponto A para o ponto B, existe um ponto no meio do caminho. A gente chamaria de um ponto C. Se a gente for medir o momento da flecha entre o ponto A e esse ponto C, existe outro ponto no meio do caminho. E se você for medir, matematicamente a flecha não sai do lugar. É o que o Turing chamou de efeito Zenão quântico. Um exemplo prático em casa, todas as vezes que nós medimos o leite fervendo, se eu sei por experiência que o leite demora 12 minutos para ferver, é o tempo que eu estou chutando, faz tempo que eu não fico contando o tempo que o leite leva para ferver. 15 minutos a Paula está falando. Se eu pegar esses 15 minutos e parcelar em 15 intervalos de 1 minuto, e se eu tiver um relógio de altíssima precisão, só pelo fato de eu observar o leite fervendo, ele demora uns 20 minutos. Na verdade, a gente interfere no sistema. Não chega a tanto. É mais a ansiedade nossa. Mas é um exemplo grosseiro mostrando o que é esse efeito Zenão quântico. Ou seja, a observação, você colocar o pensamento em cima de algo, você modifica o seu estado ou impede que ele se transforme. Isso parece coisa de ciência de cozinha, mas foi demonstrado matematicamente por Misra Studarson, em 77, 2 indianos, e foi comprovado em 2008 em um experimento no laboratório de física quântica. Ou seja, a observação, o pensamento, ele modifica ou impede que estados estabelecidos se modifiquem. O Henry Steck usa esse conceito de efeito Zenão quântico para falar do cérebro. E junto com Michael Regar, um neurocientista canadense, e Jeff Schwartz, um neurocientista da Universidade de Los Angeles, eles aplicaram esse conceito. Será que, se eu observar atentamente a mim mesmo, ou seja, se eu como observador, observar o meu cérebro, eu consigo mudá-lo? Mário Regal escreve um artigo muito interessante na sequência desses estudos nos laboratórios de física de Berkeley e na colaboração com Jeff Schwartz. O estudo é: mude sua mente e você mudará seu cérebro. Aqui nós temos, numa condição inicial, a imagem, está só um coloridinho e foi colorido depois, representando a ressonância funcional de uma pessoa que tinha medo patológico de aranha. Para fazer ressonância funcional, você dá um estímulo, você tem que saber dar um estímulo,
e coloca essa pessoa numa máquina e o software ele registra onde houve alteração, troca iônica. Porque na ressonância nuclear magnética é um grande ímã e a movimentação de elétrons ela é registrada, e na ressonância funcional o software consegue, na emulação desse movimento da área que foi ativada, ele põe lá um colonidinho. E aqui é uma pessoa com medo fóbico de aranha, que foi estimulada a pensar numa aranha, projetaram uma imagem de uma aranha, daquelas bem peludas, né? E ela, já tem gente com aracnofobia aqui, e ela entrou na máquina e registrou essa área, que é uma área básica nossa. Aqui, essa mesma pessoa com o mesmo estímulo, só que ela foi treinada para entrar num estado chamado Mindful State, de tensão pacífica, de atenção sobre si mesmo. Mindful State é uma técnica que vem do Zen budismo, que hoje é aplicada em algumas formas de psicoterapia. E o mesmo resultado se obtém com psicanálise e outras formas de psicoterapia. A pessoa aprendeu a olhar para si mesma, entrar num estado de calma e sustentar esse estado. Se você olha repetido e rapidamente, se você observa repetido e rapidamente, você impede o sistema mudar de estado. E impediu que o cérebro mudasse de estado. Porque a pessoa, perfeitamente estimulada para enxergar uma aranha, ela via a aranha, mas a mesma área não se repetiu. Outras áreas do cérebro foram ativadas, mostrando que a nossa mente comanda o nosso cérebro. O nosso pensamento, ele escolhe os circuitos pelos quais ele vai passar no cérebro. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala que o pensamento enquanto força, ele interage com uma matéria específica, que é a matéria mental. O que é a matéria mental? A física e a química não conhecem ainda. Existe uma teoria muito interessante da consciência que dá sustentação a uma teoria já conhecida de Stuart Hameroff e Roger Penrose. O complemento dessa teoria surgiu de uma física de Goiânia, participa da nossa Associação Médica Espírita. E para demonstrar que a teoria de Stuart Hameroff e Roger Penrose está certa, a Célia Dantas, ela aplicou o conceito de psi-átomo, ou a matéria mental. E matematicamente, ela tem demonstrado que complementa e dá sustentação teórica para uma teoria já conhecida, extremamente refutada, porque faltava essa parte. Na física, se você demonstra matematicamente alguma coisa, cabe aos pesquisadores, primeiro, se matematicamente está correto, os pesquisadores têm que ir atrás, eles têm que ir atrás, e eles vão atrás, então, da comprovação física. Então, André Luiz fala desse outro tipo de matéria, que é a matéria mental. E ele diz, se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos mentais, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais são esses estados menos comuns que ele diz? Os de atenção ou tensão pacífica, que é o mindful state, em virtude de reflexão ou oração natural. O que é oração natural? Oração natural é eu chegar na beira da cama, Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, e aí eu só acordo no dia seguinte, ou Ave Maria cheia de graça. Não. Oração natural é a nossa comunicação espontânea com o Criador, a nossa capacidade de transcender. Essa talvez seja a prece
onde nós emitimos um padrão de ondas diferente e alcançamos aqueles que intercedem por nós. Quando nós conseguimos chegar nesse estado. E aí tem gente que diz: eu prometi fazer 3.500 Ave Marias ao longo de uma semana para obter algo que eu desejo. E eu fiz as 3.500 Ave Marias e não obtive. Não tive tempo, eu fiz minhas Ave Maria ali dirigindo e tudo, eu fui contando, anotando, pensando em outra coisa, pensando no Campeonato Brasileiro e tudo, cumpri e não entrei em sintonia. O que André Luiz fala que muda esse padrão é a oração natural, é a minha capacidade de transcender. E algumas pessoas conseguem isso ouvindo uma música, tendo lembranças agradáveis, e quando entram nesse estado, conseguem agradecer a Deus e se sentem plenas. É a oração natural. Ele vai dizer: o campo do pensamento experienciar em ondas de comprimento médio. Nós sabemos que os seres angélicos, eles expressam uma onda de pensamento super ultra curta. A gente habitualmente expressa ondas de tamanho longo. Se a gente está tranquilo aqui, pensando lá deitado, bolachão na televisão, vendo o Domingão do Faustão, sem se importar com nada, a gente está com onda longa. Quando a gente toma uma atitude mental, nós mudamos o comprimento de onda. E aqui ele vai dizer que o comprimento de onda da oração, de onda mental da oração natural, é onda de comprimento médio, que serve para a aquisição de experiências por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Pensamento tem relação direta também, experimentação mediúnica é o pensamento em ação, tem relação direta com moral. E André Luiz vai falar da nossa casa mental. No livro No Mundo Maior, no capítulo 4, Calderaro compara o cérebro a um edifício de 3 andares. No primeiro andar está a residência de nossos impulsos automáticos. Automatismo puro, estados vegetativos, respostas instintivas, puras e simples. É aquela pessoa que hoje vive para o prazer, não quer ser frustrado em nada, quer ficar ali só gozando a vida no mais puro instinto. No segundo andar é o domicílio das nossas conquistas atuais. Sofremos frustrações, aprendemos, corrigimos, temos ambição, é o dinamismo da nossa vida cotidiana. E o terceiro andar é a casa das noções superiores. André Luiz então dividiu o cérebro, comparou o cérebro a uma casa de 3 andares, uma casa enorme. O cérebro inicial, ele vai dizer, está praticamente no tronco cerebral. Ele serve como repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. É o porão da individualidade. Nós vamos ver com André Luiz, no livro Missionários da Luz, que o inconsciente, que também ele chama de subconsciente, a energia do inconsciente, ela se manifesta inicialmente a partir da glândula pineal. Pineal é a grande intérprete do espírito. Pineal é a grande sede da consciência. Mas quem processa essas informações, porque o que vem do inconsciente não vem na forma de algo elaborado, vem na forma de instinto, de impulso, que Freud chamou de pulsão. A parte do cérebro capaz de interpretar é essa parte que o André Luiz chama de cérebro inicial. O córtex motor, que é o segundo andar,
é o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras para as manifestações imprescindíveis do atual momento evolutivo. É o que a gente usa no dia a dia. Estou aprendendo, eu estou sendo frustrado, eu estou corrigindo, eu tenho ambições, eu faço planos, eu sei o caminho, ou eu traço os caminhos para esses planos, mas tem a ver com o nosso momento atual. E o terceiro andar diz respeito aos lobos frontais, hoje chamado de lobos pré-frontais, ou área pré-frontal, ou várias áreas pré-frontais, onde nós temos materiais de ordem sublime e conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. É o que André Luiz nos ensina no livro No Mundo Maior, através das lições de Calderaro. Então, é um corte anatômico do cérebro. Nós temos o primeiro andar, que já é a nossa base científica que a gente já traz de antes. O segundo andar, que é o domicílio, né, das conquistas atuais, e o terceiro andar, que está na área do lobo pré-frontal. Nós trazemos da nossa herança, do processo evolutivo, como seres humanos, a gente está, pelo menos nesse estágio, nessa conquista, a gente está pelo menos há 50 mil anos. Pelo menos, se a gente for considerar que somos descendentes diretos do homem europeu ou homem de Cro-Magnon. O homem de Cro-Magnon surgiu na Terra há cerca de 50 mil anos e ele trouxe a técnica, o culto, a capacidade de interagir de um modo positivo, tendo um comportamento inicialmente migratório, mas a capacidade de desenvolver o gregarismo. Ele desenvolveu a agricultura e são os pais da raça humana moderna que nós chamamos hoje do Homo sapiens sapiens, o homem de Cro-Magnon. Mas essa herança nós ainda trazemos registrada em áreas chamadas gânglios da base, que estão no nosso cérebro, o hipocampo e as amígdalas. E da nossa herança primitiva, nessas regiões, nós temos reações automáticas para raiva, para vários impulsos, várias pulsões, para tristeza, porque a gente traz isso como uma conquista de milênios atrás. Então, quando eu, de repente, eu estou prestes a explodir, é uma reação da minha herança instintiva. Eu fico com uma raiva terrível. Está lá no segundo andar, no primeiro andar da casa mental, e o segundo ali se relacionando. Se eu não me contenho, eu explodo de raiva, como algumas vezes pode acontecer com todos nós. Qual a parte do cérebro que impede que eu exploda de raiva? Ou seja, qual parte do cérebro eu, como ser espiritual, utilizo para segurar as outras? O lobo frontal ou o lobo pré-frontal. Então veio aquele impulso, mas de repente eu refleti, uma bobeira, eu não vou perder tempo com isso. É onde surge os nossos freios. Todo o processo educativo, que é a educação que recebemos no lar e a educação moral que nós procuramos para a nossa evolução, trabalha nessas áreas pré-frontais. Porque atualmente a gente usa os lobos frontais para segurar esses impulsos. Por isso que o brutamontes geralmente é comparado a um gorila. A pessoa que explode, esse cara é um gorila, esse cara é um homem das cavernas, vivem dos impulsos. Nós desenvolvemos essa casa das noções superiores, em primeiro lugar, para
desenvolver esses circuitos cerebrais, na primeira instância, é o lar. Por isso que a criança, ela é educada e ela começa a sair do próprio mundo, do estado que Otto Buhr, que foi um antropólogo, chamou de participação mística. Na visão de Otto Buhr, ou na teoria dele, que foi aceito pelo menos por Jung, a criança ela está no estado de participação mística. Ela acha que o mundo e ela são um só, e tudo acontece em torno dela e graças a ela. O que tira a criança desse estado são as frustrações, e o que faz com que a criança solidifique as frustrações como educação é a atuação dos pais. E isso no cérebro tem um reflexo. O Mário Beauregard disse: mude sua mente, você muda seu cérebro. Então a primeira intervenção de mudança no cérebro é dos pais, para que as crianças desenvolvam circuitos na área pré-frontal. E aí contém a psicossomática mostrando, ou seja, eu tenho um tanto de circuito pré-frontal inibindo, mas eu ainda tenho um tanto de herança primitiva atuando. E aí eu tenho as arritmias, eu tenho as úlceras, as doenças intestinais, o colo irritável e várias outras doenças. Isso é errado, isso é característica da humanidade. Ninguém é imperfeito por causa disso. Isso é do ser humano. E muita gente diz: eu morro de raiva do médico porque não acha nada e diz que tudo é psicológico. Tudo é psicológico? Não. Mas tudo tem uma participação da mente e do espírito? Sim. Se tudo for psicológico, quando a gente diz tudo é psicológico, está relativizando muita coisa, porque tudo é psicológico, mas fez endoscopia e viu o estômago cheio de úlcera, aquela úlcera é psicológica? Não, é algo real, palpável, que merece tratamento. A causa disso teve um fundo psicológico, e 90% das doenças sim. A mediunidade, a gente está falando tudo isso para chegar no médium, porque o médium é o ser humano, e o experimentador, no caso aqueles que estão à frente das reuniões, e hoje é muito interessante, porque nós estamos revivendo a época dos experimentadores. Teve uma época, até 20, 30 anos atrás, que nós tínhamos os experimentadores que não eram nem um pouco técnicos, ou não tinham nenhuma pretensão de ciência, ou da ciência no aspecto como nós conhecemos. Hoje nós temos vários experimentadores com formação acadêmica que chegam e dizem: olha, eu vou fazer um trabalho, uma pesquisa científica sobre a mediunidade. E elabora projetos e projetos, experimentos e experimentos, nunca publicam nada, sacrificam muitos próprios grupos que participam. Muitas vezes caem em processos obsessivos. A gente tem, a cada 2 anos, na Associação Médica Espírita do Brasil, o MEDINESP, que é o Encontro de Medicina e Espiritualidade, é o Congresso Nacional da Associação Médica Espírita do Brasil. Depois de cada MEDINESP, já é o segundo MEDINESP seguido, que eu participo do Departamento de Pesquisas da ANA Brasil, junto com uma pessoa que hoje é o maior pesquisador em medicina e espiritualidade do Brasil, que é o Jean Carlos. Depois de cada MEDINESP, da parte da apresentação de pesquisas, eu e o Jean, no final do dia, e aí, você ouviu quantos projetos de pesquisa? Pelo menos 100. Quantos vão para frente e são publicados? Quase nenhum. Mas quantos sacrificam a si próprios e ao grupo? Um bocado. Então, o texto de Emmanuel não está fora do contexto. A gente vive uma realidade hoje muito parecida. E sabendo que a mediunidade é um intercâmbio contínuo, dinâmico de mentes encarnadas e desencarnadas, ou mentes físicas e extrafísicas, isso é mediunidade, nós vamos ver as lições de Aulus
no livro Nos Domínios da Mediunidade. Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo. Eu anteriormente não entendia por que Aulus usou cidadela atômica. Cidadela atômica é domínio da física quântica. E hoje o que a gente tem de conhecimento da relação espírito-corpo passa por estudos ou por algumas teorias que os estudos da física quântica nos trazem. Formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se acontinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo um investimento temporário, segundo as condições que a mente se acha. Vocês vão ver agora a apresentação de 1 minuto de um vídeo. O vídeo é muito bonitinho. Pega a teoria das supercordas ou sete cordas M-brain. Brain é condensado M, e que baseado em cálculos matemáticos, segundo uma teoria proposta por David Bohm, em que a informação entra no cálculo, o que esse grupo de cientistas percebeu foi que a mesma informação contida nas 11 cordas, estruturando as 11 cordas iniciais, é só uma teoria, é a mesma informação que estrutura toda a matéria do universo, indo para as partículas, para os átomos e chegando nas células. Não muda a informação. Então essa variável informação no cálculo é sempre a mesma. E a partir disso, eles produziram um vídeo. Que é um vídeo até interessante. Não precisa do som, aqui é a teoria das 11 cordas, string cordas. Brain é o condensado, teve o Big Bang, espalhou infinitude de quarks, são partículas elementares, quarks virtuais, gluons, que são partículas que agregou os quarks para formar os prótons, os mesons, no núcleo. A mesma informação permite que a gente veja a formação, a agregação dos elétrons. Então, nesse cálculo matemático, a variável informação foi a mesma. E aqui é o império atômico, que tem o mesmo processo de informação das bimoléculas e de uma célula, e por trás disso tudo volta ao início. Ou seja, o que eles querem dizer é que nessa teoria desse grupo que se autodenomina The Flow, a informação que agrega a matéria é a mesma informação que produz a célula, que produz o nosso corpo. Nós vamos encontrar algo parecido, isso aí codificado, escrito em linhas muito mais simples, no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, que foi escrito em 1958. Quando André Luiz vai falar de cocriação em plano menor, dizendo que as consciências ou os espíritos utilizam da matéria, do fluido cósmico universal. Consciência, quando a gente diz consciência é energia, energia é matéria. Então não dá para dizer que consciência é energia. Por isso que Kardec, consciência no sentido de espírito. Por isso que Kardec ouviu dos espíritos que não existe definição para espírito. O espírito é energia, por analogia poderemos até dizer que sim. Mas se eu falo para um físico que espírito é energia,
ele vai dizer se a energia também é massa, se é massa é matéria. Espírito é matéria? Não. Então, a consciência utiliza na interação com o fluido cósmico universal, cria todo o que nós conhecemos de manifestação da matéria. Nós criamos o nosso corpo físico. Por isso que o livro Evolução em Dois Mundos começa com esse sentido de cocriação em plano maior e em plano menor, para mostrar que a experimentação do princípio inteligente é dinâmico, progressivo, e nós nos apropriamos do nosso corpo porque nós já auxiliamos na criação dele. É mais fácil a interação. E ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, aqui ele vai falar de Eugênia. Eugênia é o médium exemplar. Eugênia, a alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante, que é o espírito bem necessitado, sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém debruçar-se numa janela. O espírito chegou para comunicar, é como se ele tivesse ali debruçado. E aí continua André Luiz. Efetivamente aposta-se ele temporariamente no órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-la. Quantos aqui trabalham como médicos psicofônicos? Ninguém? Alguns, seu irmão é corajoso, levanta o braço. Nós temos vários médicos aqui que sabem muito bem como é o processo. Muitas vezes, aqueles que são médiuns desde a tenra infância nem sabem explicar como é que ocorre. Quando eu vi, eu já estava lá, o espírito estava conversando, eu não deixei ele falar muito, contive. E o que é interessante, o papel do médium é tão importante que o médium seleciona aquilo que o espírito vai falar, sim. E é por isso que o espírito muitas vezes se sente preso e amarrado. Olha o que diz André Luiz. O primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança do amparo eficiente. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade. Baixa um espírito altamente raivoso, e aí o médium não segura. Aí o médium não teve a educação primeiro em casa, não tem sua área pré-frontal, seus lobos frontais inibindo, não tem conceito de moral nenhuma, de educação nenhuma, vira do Zetelo. Como diz o nosso Wesley, psiquiatra lá em Wesley Vieira Assis, vira um piseiro doido. E aí o espírito faz o que quer. E o médium, na verdade, acaba sendo um instrumento dócil, porque está na mesma faixa do espírito. Não se tem assistência. E aí vai dizer algo. O sofredor, ao contrário das forças nervosas, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênio. Então, quando o espírito chega e diz: por que estão me amarrando? E muitas vezes o doutrinador cai naquela história: eu vou tirar essas cordas. Ele não está amarrado, ele está contido pela força moral do médium. E aqui ele dá o exemplo de Eugênia, que é um médium exemplar.
segundo o nosso amigo Eber, que é psiquiatra lá no sanatório, Eber acha que Eugênia aqui é um disfarce do próprio Chico. Eu pessoalmente não creio. Mas um médium bem disciplinado, o espírito, muitas vezes, quando chega raivoso, ele se sente amarrado, se sente tolhido. Porque esse tanto de gente em volta, é a impressão que ele tem. Muitas vezes está lá o amparador, mas ele se sente preso porque o médium o controla. O médium sabe o que ele vai pensar. Entre a ação da consciência e a expressão do cérebro, existe um intervalo de tempo de 500 milissegundos. Isso é uma experiência conduzida por Libet na década de 60, a primeira experiência de Libet, na década de 60. Nunca se entendeu o porquê dessa defasagem. A gente percebe antes que o cérebro transforme naquilo que nós chamamos de realidade. André Luiz vai ouvir de Aulus, nesse livro, que o médium, ele sabe o que o espírito vai falar antes que isso lhe chegue ao cérebro. E ele, então, segura e contém. Aqui a Malva confirmando, ela é a orientadora do estudo da obra de André Luiz na nossa cidade. Então, continua André Luiz, Aulus, na verdade, as crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado, e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum, supliciado como tumor intracraniano. Então, o espírito que está manifestando é um espírito raivoso que ele vem para ser socorrido. O que Aulus está dizendo é que ele realmente está sofrendo e ele precisa do amparo. Por isso a disciplina do médium é fundamental. E por que trazer isso nessa lição de hoje chamada experimentação? Porque muitas vezes dirigente de reunião chega e diz para o médium: deixa o espírito se manifestar, não o contenha, você está inibindo. E muitas vezes o que acontece é que existem diálogos em que o próprio doutrinador chega e diz: não, eu quero conhecer a sua realidade. Fala abertamente, tentando diminuir as barreiras que o médium educadamente impõe. E aí arque com as consequências e o coitado do médium que se arrebente depois quando chega em casa. O Leonard Sagan, ele vai dizer que o que explica de modo mais importante o declínio das taxas de mortalidade em todo o mundo é o aumento da esperança e o declínio do desespero e da desesperança. Mudei de assunto totalmente para voltar na questão do pensamento e do teor do pensamento e a importância da esperança com questão de saúde pública. Mas para o médium ter um certo conforto e para a equipe mediúnica ter um certo conforto, um equilíbrio é fundamental para a saúde física, inclusive. André Luiz vai nos falar das nuvens de bactérias variadas que flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Nós saímos aqui desse ambiente e para ter essa reunião, espíritos prepararam o ambiente magneticamente, retirando todo e qualquer miasma, que é pensamento condensado, formas de pensamento, preparando o ambiente para a gente chegar aqui e respirar tranquilamente. Nós chegamos ali na rua
existem nuvens de bactérias mentais variadas, que vem de zonas de matéria mental inferior, que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas. Graças a Deus nós temos um Sol que elimina 80% dessas energias. Mas se nós entramos em sintonia, nós adoecemos. O médium, numa reunião mediúnica, em que não, afrouxa as amarras, tem que deixar, se o espírito está com raiva, deixa ele se manifestar, ele está entrando nesse tipo de absorção. André Luiz aqui vai falar das larvas mentais produzidas pela mente enferma. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem os corpos como as almas. E se nós que temos os recursos espirituais em nossa casa, nós desprezamos, nós estamos conduzindo, ao invés de levarmos uma experimentação saudável, sadia, nós estamos levando a experimentação doentia. E aqui André Luiz vai falar das larvas mentais. Eu vou acelerar, porque senão a gente sai daqui 9h30 da noite. E vai falar do conceito muito interessante de vampiro. Porque a gente às vezes chega e diz, fulano de tal é um vampirão. E às vezes é vampiro mesmo, né? Apenas cumpre considerar que entre nós vampiro é toda entidade ociosa, que se vale indevidamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, não é só de noite, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Se eu dei sintonia, eles vêm e se apropriam de nossos recursos. Isso os desencarnados. Mas aqui ele está dizendo que existem vampiros encarnados, toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias. E André Luiz, Missionários da Luz, vai dizer que a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos: cólera, intemperança, desvarios dos sexos, viciações de vários matizes. Formam criações interiores que afetam profundamente a vida íntima. Quando nós estamos num grupo de socorro, e a mediunidade é um grande instrumento de socorro para os desencarnados, se nós permitimos que a doença do espírito se alastre pelo grupo, se nós não damos a corrigenda a partir da firmeza moral do médium, do propósito de correção, de manter-se ajustado e adequado para o socorro daquele espírito, nós alastramos esse tipo de doença para o grupo inteiro. E o médium é o primeiro a sofrer. Então, era essa mensagem que a gente queria trazer. Parece um pouco fora do padrão usual, mas para lembrar, seguindo o conselho de Emmanuel e os conceitos que ele traz, que toda experimentação, o experimentar pelo desejo de ter experiência, não é saudável se nós não seguirmos preceitos rígidos. Nosso corpo é uma potência. Cada mitocôndria hepática produz uma corrente elétrica de em torno de 125 milivolts. Isso porque o hepatócito trabalha um trabalho intenso no fígado, né? Imagine que cada célula do fígado tenha 300 mitocôndrias em média. Nós temos pelo menos 1 trilhão de células no organismo.
125 milivolts. Se cada célula tivesse só uma mitocôndria, mas a média é em torno de 100, cada uma produz 125 milivolts. Olha a usina elétrica que cada corpo é. O que nós produzimos de energia para manter o nosso corpo vivo? Sobre essa energia, nós temos um outro tipo de energia, que é a energia do pensamento, que hoje é produzida energia elétrica, que já consegue ser captada para movimentar veículos, como aquele quadricóptero. Imagine essa energia do pensamento, que é muito mais poderosa do que a energia elétrica que as mitocôndrias produzem, sendo mal direcionada. É o que a gente vem fazendo há 50 mil anos. A grande proposta é: direcionemos essa energia para algo diferente. Um colega de Maceió ele teve a inspiração de fazer um adesivo e grudou no carro. Uma campanha que ele fez em Maceió é um sucesso: adquira o hábito de ser bom. É uma forma muito inteligente da gente usar essa energia, a energia do nosso espírito, para um propósito digno. O que é ser bom? Aí já não é uma palestra, é uma vida, né? A gente pegar o exemplo daqueles, do homem de bem que está no Evangelho, daqueles que abriram caminhos, missionários como Chico Xavier, muitos homens bons que estão ao nosso lado, e principalmente o roteiro que Jesus nos deixou. A oração dominical do Sermão da Montanha. Que o nosso Mestre Jesus nos oriente e nos guarde sempre. Agradecendo ao Dr. Jorge e rogamos ao Mestre Jesus que continue ali amparado. Na próxima quinta-feira teremos aqui Gilberto Queiroz, trabalhador espírita da cidade de Vianópolis, e no próximo domingo, nosso vice-presidente Roberto Pérez. Convidamos a todos para participarem da 45ª Semana Espírita em Anápolis, que ocorre de 30 de junho, domingo, a 6 de julho, sábado, no auditório do Fórum, a partir das 19h30. Convide também seus familiares, convide aqueles amigos ou conhecidos que vocês sabem que às vezes têm algum interesse pela doutrina espírita, mas não tem aquela vontade de vir ao centro espírita e lá por ser um ambiente neutro, fica mais facilitado. Às vezes nós escutamos. Para aqueles que se utilizam da rede social Facebook, convidamos para visitar a página da nossa casa lá na rede social. Lá há algumas informações a respeito das atividades, horários, palestras, temas, expositores e alguns outros temas sobre o Espiritismo. Para quem tiver interesse, então acesse, só procurar lá Centro Espírita, Instituição Caminho da Luz, vocês encontrarão. Encerrando esta primeira parte, nossa companheira Laura fará a prece. Mestre amado Jesus, nós te rogamos por um acréscimo de misericórdia infinita que nos ajude a vibrar no bem, que possamos sempre buscar o conhecimento e, sobretudo, o autoconhecimento, aliado à disciplina, para que procuremos exercitar, praticar o bem, através de bons pensamentos, boas atitudes, o exercício da caridade ensinada pelo Mestre, que possamos ter sempre em mente esse padrão vibratório elevado, buscando o crescimento próprio e de todos que nos cercam, sempre rogando a assistência dos bons espíritos. Que assim seja.
seguir, convidaremos aqueles que tiverem necessidade ao passe do magnético. Pedimos que permaneçam sentados, chamaremos cada um dos seus lugares. E a saída está disponível a água fluidificada para quem tiver interesse. Uma ótima semana e que Jesus possa estar presente sempre em nossas mentes e em nossos corações.